Olá, tudo bem? Aqui é o monge Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa do Spotify Dicas Simples para uma Vida com Sentido. Espero que você goste da programação de hoje. Um abraço. Pense um pouco na sua vida. Quantos encontros com pessoas, quantas despedidas você já vivenciou? Com algumas pessoas a gente se dá bem quase sem esforço, com outras nem tanto. E isso acontece em todo lugar, na família, na escola, no trabalho, na vizinhança. Sempre que duas pessoas se cruzam, existe a chance de um vínculo nascer, mas também existe a chance de surgir um conflito. E quando você encontra alguém com quem sente essa dificuldade, o que costuma fazer? Manter distância? Evitar o assunto? Fingir que está tudo bem? São saídas possíveis, sem dúvida. Mas e quando não é possível para evitar esse relacionamento? Quando essa pessoa está na sua família, no seu trabalho, na sua rotina? Muitas vezes você sofre em silêncio dia após dia, sem saber muito bem o que fazer com esse peso. Então fica a pergunta: como superar esse sofrimento nas relações humanas? Algo que, de um jeito ou de outro, todos nós já sentimos na pele. Os ensinamentos espirituais da Rap Science trazem uma ideia muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. A felicidade e a infelicidade na vida dependem, em grande parte, da visão de vida que cada um carrega dentro de si. E isso vale também para as relações interpessoais. Mesmo aquele sofrimento que parece não ter solução, pode começar a ser resolvido quando você muda essa visão de vida. Hoje, quero compartilhar esse segredo com você. Por que os seres humanos são tão diferentes uns dos outros? Não é só uma questão de aparência, não é? Vai muito além disso. Os gostos, os interesses, as formas de pensar entre nós é absurda. E essa variedade tem um lado positivo. Ela cria personalidade, cria liberdade, cria a possibilidade da felicidade em várias formas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente essa diferença de pensamento, essa diferença de personalidade, que vira fonte de sofrimento quando as relações esbarram umas nas outras. Todo mundo persegue a própria felicidade. E nessa corrida, os conflitos e as contradições se repetem sem parar. Por que a gente consegue amar algumas pessoas com tanta facilidade e outras, por mais que tente, não consegue? De onde vem o ódio? De onde vem o rancor? Como desenrolar esse emaranhado de fios que parece impossível de desfazer? O primeiro passo é simples de entender, ainda que difícil de praticar. Reconhecer que o outro também é um ser que busca a felicidade, exatamente como você. O segundo passo é acreditar que tudo passa, como a água de um rio que nunca para de correr. E quem já entendeu isso, precisa ir um pouco além. Lançar um olhar de compaixão até para aqueles que não têm fé nenhuma. Por que essa pessoa age assim? Eu não concordo com o jeito dela pensar. Não consigo entender essa diferença de personalidade. Toda vez que a gente esbarra numa situação que não consegue aceitar, o sofrimento nas relações humanas aparece. Mas, nesses momentos, se você conseguir dar um passo atrás, olhar o mundo de um pouco mais longe, como se estivesse vendo tudo lá de cima, aí sim começam a surgir pistas para curar essa dor. Vivemos num mundo onde convivem pessoas com formas de pensar completamente diferentes, com personalidades completamente diferentes, com valores completamente diferentes. É comum, muito comum, que aquilo que você considera certo seja inaceitável para outra pessoa. E nessa sociedade tão diversa, cada um está à sua maneira tentando ser feliz. Inclusive aquela pessoa que hoje é a causa do seu sofrimento. Ela também está do jeito dela buscando a felicidade. O que gera o conflito, no fundo, é só isso. Vocês dois pensam diferente, têm personalidades diferentes. E olhando por esse ângulo,
é possível dizer que isso é algo absolutamente natural dentro da sociedade humana. E tem mais uma coisa, mesmo essas relações que hoje parecem um nó impossível de desatar, um dia vão chegar ao momento da despedida. Quando você observa a sua vida com essa distância, com essa perspectiva mais ampla, será que o jeito como você enxerga a pessoa à sua frente não muda um pouco? Eu acredito que sim. E acredito também que o seu coração, antes tão atormentado, começa a se acalmar. Aos poucos você vai sentindo mais leveza, mais paz por dentro. Guarde essa primeira ideia, porque ela é a base de tudo o que vamos construir daqui para frente. Mudar a sua visão de vida muda a forma como você vive as relações humanas. Estamos falando sobre relações humanas e antes de seguir quero compartilhar com você um pequeno trecho que fala exatamente desse sentimento de dedicação ao próximo. Eu também tenho um pequeno desejo de viver uma vida elevada. Gostaria de me dedicar, ainda que um pouco, às pessoas deste mundo, acender uma vela de esperança no coração das pessoas carentes. Essa canção, escrita pelo mestre Okawa, resume bem o espírito de hoje, com um pequeno desejo de acender uma luz de esperança, sendo um professor do amor, falar sobre o amor às pessoas. E é exatamente esse amor, esse cuidado com o outro, que nos leva ao próximo passo da nossa conversa. Porque quase todo mundo se angustia, de vez em quando, com as relações interpessoais. Mas será que aos poucos algo já não começou a mudar dentro de você, só de ouvir o que conversamos até agora? Vamos seguir em frente. Agora trazendo um trecho do livro Teoria da Felicidade Sem Estresse Curando o Coração, do capítulo 2, para refletirmos juntos sobre métodos práticos de melhorar as relações humanas. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, e se você quer conduzir a sua própria vida numa direção positiva, existe um ponto fundamental, quase uma base para tudo o mais. E esse ponto é fortalecer a tendência de enxergar os pontos fortes e as qualidades das outras pessoas. Vou repetir porque esse ponto é muito importante, fortalecer a tendência de enxergar os pontos fortes e as qualidades das outras pessoas. Parece simples, não é? Mas é justamente essa simplicidade que faz toda a diferença. Para manter bons relacionamentos, para conquistar mais amigos de verdade, é importante cultivar o hábito de procurar, sempre que possível, aquilo que a outra pessoa tem de bom. E o interessante é que isso se torna surpreendentemente possível quando você decide de forma firme, lá no fundo do coração, que essa vai ser a sua diretriz de vida. Esforçar-se para enxergar o que há de bom nas pessoas, o máximo que conseguir. O primeiro passo é ter essa intenção, só isso. E a partir do momento em que você tem essa intenção clara, as coisas começam a se desenrolar naturalmente nessa direção. Agora, eu sei que não é fácil pensar em alguém com quem você não se dá bem, alguém de quem você nem gosta muito, e sair procurando os pontos positivos dessa pessoa. Pode parecer complicado, sim, mas pare e pense. Certamente existe alguém que gosta dessa pessoa. E muito provavelmente é porque essa pessoa também tem algum aspecto positivo que talvez você ainda não tenha enxergado. Então Tente voltar o seu olhar não só para as falhas e os defeitos do outro, mas também, ainda que um pouco, para os pontos positivos que existem nela. E aqui vem um segredo importante: seja qual for o tipo de pessoa, ela passa a sentir afinidade com quem reconhece os seus pontos positivos. Mesmo que você nunca chegue a dizer isso em voz alta, o simples fato de nutrir esse sentimento já faz com que ele seja transmitido para outra pessoa. De alguma forma,
ela sente. E aqui está a boa notícia. Mesmo em relações que parecem irremediáveis, aquelas que você já tinha dado como perdidas, ao ousar mudar a maneira como você enxerga o outro, a vida começa a mudar para melhor. Em vez de viver os dias se atormentando com essa preocupação, tente um exercício simples. Identifique 1 ou 2 pontos positivos nas pessoas ao seu redor. Depois tente mais um e mais outro. Quando você chegar a 10 pontos positivos sobre uma mesma pessoa, eu tenho quase certeza de que a sua visão sobre ela já vai ter mudado. Só de adotar esse hábito, aos poucos mudanças positivas começam a acontecer, mesmo em relacionamentos que pareciam completamente sem solução. Vale a pena parar um instante e pensar em uma pessoa específica, alguém com quem você tem tido dificuldade ultimamente. Só isso, sem pressa. E em vez de repassar mentalmente tudo aquilo que te incomoda nela, tente fazer o exercício contrário. O que essa pessoa tem de bom? Talvez seja dedicação, talvez seja lealdade, talvez seja um jeito de cuidar dos outros que você nunca tinha reparado direito. Pode ser até algo pequeno, não importa o tamanho, importa que você comece a procurar. Vamos agora mergulhar num trecho realmente profundo. É parte do sermão do mestre Okawa, proferido em 2008, chamado Viver a Vida Verdadeira. Ele começa com uma afirmação que muda a forma como você interpreta os relacionamentos interpessoais. Segundo esse ensinamento, o que está determinando agora mesmo se a sua vida caminha para a felicidade ou para a infelicidade é muito provavelmente um grupo de cerca de 20 ou 30 pessoas. Pessoas próximas a você. Pessoas com quem você tem um laço de destino. É esse grupo, essas 20 ou 30 pessoas, que acabam decidindo em grande parte se a sua vida vai ser feliz ou infeliz. E muitas dessas pessoas são exatamente aquelas com quem você estava destinado a se encontrar neste mundo. Existem encontros que são, de forma certa e absoluta, predestinados a acontecer, pelo menos uma vez, em determinada fase da sua vida. E essas pessoas são indispensáveis para o seu caminho de aperfeiçoamento espiritual. Às vezes, elas tratam você com gentileza. Em outras ocasiões, elas te ensinam com rigor, ou até te impõem provações. De um jeito ou de outro, há pessoas com quem você precisa, sem dúvida, se encontrar. E isso constitui, de certa forma, o caderno de exercícios da vida. O seu caderno de exercícios pessoal e intransferível. Você precisa encontrar esta pessoa, aquela outra e mais aquela. E junto com elas resolver, nesta vida, os desafios que você trouxe de vidas passadas. Em vidas passadas, talvez vocês tenham tido uma bela relação de amizade. Ou talvez fossem pais e filhos, irmãos, ou até marido e mulher. Mas, em algum momento, um ódio profundo pode ter se instalado entre vocês. E então, vocês se encontram novamente, agora numa relação diferente, para serem testados, para ver como as coisas vão acontecer dessa vez. Por isso, quando surgem na sua vida questões de amor e ódio, relações em que ao mesmo tempo se ama e se odeia, saiba que essas questões costumam ter um impacto muito profundo. E na maioria das vezes, no caso da outra pessoa envolvida, isso faz parte de um caderno de exercícios das vidas passadas. Então, por favor, não pense que isso aconteceu por puro acaso nesta vida e que você está sofrendo à toa por causa disso. É melhor considerar que se trata de um dos cadernos de exercícios que foram dados a você justamente agora, neste momento da sua existência. Isso é muito mais comum do que parece. E aqui entra um ponto essencial. Por causa de tudo isso, você pode achar que está vivendo como um indivíduo, completamente isolado. E,
Dentro dos valores ocidentais do individualismo, a gente aprende que se compete, que o vencedor sai por cima, que quem vence é considerado superior, enquanto os demais ficam para trás e se tornam, de certa forma, perdedores. Com essa lógica, a mente pode se tornar celestial, pode se tornar infernal, ou pode alternar entre esses dois estados o tempo todo. Mas, na verdade, existe uma única e grande árvore da vida. Uma árvore que se espalha amplamente, que abrange toda a esfera terrestre e que vai além dela, estendendo-se até outros planetas habitados pela vida. E os galhos dessa árvore, segundo esse ensinamento, estão de fato conectados a todos esses lugares. Compreenda isso, existe essa grande árvore cósmica e todas as almas estão, na verdade, conectadas a ela. Então, mesmo que hoje, nesta sociedade competitiva, você esteja disputando vitórias e derrotas com outras pessoas, saiba que essas pessoas não são, de forma alguma, seus inimigos ou seus rivais de verdade. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, são pessoas com quem você já se encontrou inúmeras vezes, ao longo de todo o processo de evolução da sua alma. No plano da alma, todos vocês estão, na verdade, conectados a essa mesma árvore. É exatamente por isso que se prega o amor. Quando se diz amem-se uns aos outros, não se está falando apenas de você e de estranhos distantes. Na verdade, todos estão conectados. Em algum lugar, em alguma época, essa conexão já existiu. A energia original está ligada como um único corpo energético da vida. E é por isso que encontramos tantas pessoas diferentes em tantas épocas diferentes ao longo da nossa caminhada. É uma perspectiva que muda tudo, não é mesmo? Da próxima vez que você cruzar com alguém difícil, vale a pena lembrar: essa pessoa também faz parte da árvore da vida. Talvez a pergunta certa não seja mais por que essa pessoa está na minha vida me causando tanto sofrimento, mas sim o que esse encontro está me ensinando agora sobre o meu próprio caminho de crescimento espiritual. Essa mudança de pergunta sozinha já é capaz de transformar completamente o peso que você carrega numa relação difícil. Antes de encerrarmos, vamos recapitular os pontos principais do que acabamos de refletir no sermão Viver a Vida Verdadeira, do mestre Okawa. Primeiro ponto: a sua felicidade ou infelicidade, agora neste momento da sua vida, é decidida em grande parte por um grupo de cerca de 20 ou 30 pessoas próximas a você, pessoas com quem você tem um laço de destino. Segundo ponto, muitos desses encontros são predestinados. Eles acontecem por um motivo, mesmo quando esse motivo não é confortável. Cada uma dessas pessoas é indispensável para a sua jornada de crescimento espiritual, seja tratando você com gentileza, seja ensinando com rigor, seja impondo provações. Terceiro ponto, essas relações fazem parte do caderno de exercícios da vida. Muitas vezes os desafios que aparecem hoje, especialmente aqueles marcados por amor e ódio ao mesmo tempo, vêm de vínculos de vidas passadas, como amizades, relações entre pais e filhos, irmãos ou cônjuges, que em algum momento geraram um ódio profundo. Agora vocês se reencontram numa nova configuração, para verem como as coisas vão se desenrolar dessa vez. Quarto ponto: nada disso acontece por acaso. Ao invés de sofrer pensando que é uma injustiça do destino, vale mais a pena encarar essas relações difíceis como um exercício que a vida está oferecendo para você agora. Quinto ponto: mesmo numa sociedade competitiva, onde a lógica costuma ser ganha um, perde o outro, existe por trás de tudo uma única e grande árvore da vida. Uma árvore que conecta a Terra a outros planetas habitados pela vida, e cujos galhos ligam todas as almas entre si. Sexto e último ponto:
As pessoas que hoje parecem ser seus rivais, ou até seus inimigos, na verdade fazem parte dessa mesma árvore. Vocês já se encontraram muitas vezes ao longo do processo de evolução da alma. É por isso que o mestre Okawa prega o amor. Amem-se uns aos outros não é uma frase vazia, mas é o reconhecimento de que, no fundo, todos estão conectados a Deus. Da próxima vez que uma relação difícil aparecer no seu caminho, tente se lembrar. Essa situação não é um acidente. Ela é parte do seu caderno de exercícios. E ao mudar a pergunta de por que isso está acontecendo comigo para o que esse relacionamento pode me ensinar, você já dá o primeiro passo para curar o sofrimento nas relações humanas. Assim encerro o episódio de hoje. Agradeço a sua presença no episódio de hoje. Até a próxima!